Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 79. Só que por orientação dos mentores que nos assistem, uma hora é um capítulo, outra hora é outro capítulo, então não sou eu que mando. Então agora nós pulamos já para o capítulo 9 da Lei de Igualdade. Então, se você quiser procurar aí, na pergunta 803, igualdade natural. Então, nesse capítulo nós vamos estudar assim, a igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Então nós vamos estudar todos esses temas aqui, esses dias todos. Então, a primeira pergunta de 803, você pode me dizer assim, mas seria bom dar uma sequência, né? Mas não sou eu que mando. Eu apenas obedeço. Entendeu? Então, os bons espíritas acham bom um capítulo aqui no começo, outro lá no meio, outro no fim, depois eles voltam. Eles não têm a mesma, assim, o mesmo conceito que o nosso. Então, é eles que mandam, né? Igualdade natural. Vamos ver aqui que fala. Perante Deus, são iguais todos os homens? Aí agora eu já tenho que fazer aquela colocaçãozinha assim. Perante Deus, são iguais todos os homens e todas as mulheres? Porque tem certas pessoas que não conseguem entender que quando se fala homens, está falando em mulheres também. São iguais todos os homens e mulheres perante Deus? Agora você vê a resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então nós observamos que para Deus não existe distinção. Distinção existe aqui na Terra. Aqui na Terra é que nós, devido à nossa ignorância, nós fazemos as nossas distinções. Fulano é melhor do que Cicrano. Bertano é melhor do que Cicrano. Não, gente. Todos nós somos iguais perante Deus. Nem nosso Senhor Jesus Cristo é melhor que nós perante Deus. Sabe por quê? Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Tudo que nosso Senhor Jesus Cristo hoje possui, de belo e de maravilhoso, de grande, foi Ele que conquistou. Ele lutou, Ele batalhou, Ele procurou se conter em todos os sentidos. Por isso Ele é essa grandeza, Ele é esse sol do meio-dia, como o professor mesmo diz.
Mas não foi Deus que deu, não. Deus nunca o chamou num cantinho e falou assim: meu filho, eu vou te dar umas terrinhas aqui. Para esses seres isso não tem significado nenhum, não importa nada. Para Jesus, o mais importante, sabe que para Jesus, o que importa para Jesus é servir o Pai. E servir o Pai, que é Deus, você entendeu? Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tem um conceito diferente do nosso conceito errôneo aqui na Terra. Aqui nós achamos que servir o Pai é egoisticamente através do mercenarismo, através do interesse, onde nós procuramos barganhar com o Pai, com os bons espíritos, lugares bons. Não. O conceito de Nosso Senhor Jesus Cristo é completamente diferente do nosso conceito. O conceito do professor em servir Deus, em servir Jesus, de Bezerra de Menezes, é diferente do nosso conceito. Nós ainda nos encontramos aqui na Terra muito petrificado no conceito errôneo dos resquícios da vaidade que trazemos de vidas passadas. Porque esta não é a primeira vez, queridos irmãos, que nós nos encontramos aqui na Terra. Nada não nos acontece por um acaso. Você acha que você reencontrou com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus parentes, pela primeira vez? Pode ser difícil para você entender isso, eu respeito. Mas um dia, quando você deixar esse corpo físico e que você abrir os olhos na pátria espiritual e que os teus olhos conseguirem enxergar a amplidão em 360 graus, horizontes infinitos, abrangendo a criação divina e lhe dando a oportunidade de você não só presenciar, como também de deslumbrar-se com tudo aquilo. Você pensará, meu Deus do céu, por que eu não escutei aquele tonto lá na Terra? Por que eu não estudei um pouquinho mais? Aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não sei ler. Não tem problema. Mas eu garanto que você tem um filho que sabe ler. Ou uma filha. Ou uma neta. Você tem alguém que sabe ler. E que você deve puxá-lo pelo braço. Vem aqui. Meia hora por semana você vai ler para mim o Livro dos Espíritos e vai me explicar tudo que você lê. Você vai ler o Evangelho para mim. Gente,
O professor Eurípides Barçanufo, um dia, depois, vou usar esse termo pejorativo, mas vou usar por usar. Esse termo é falso, não existe não. Porque o professor não se converteu, não. Ele já nasceu pronto. Mas aqui para a Terra a gente precisa usar, né, esses termos. Depois que o professor se converteu ao Espiritismo, sua mãe, muito educadamente, veio falar com ele. E ele deixou que ela falasse, porque ele era muito educado. Como sempre, né? Educado. Porque a ponte um dia que o professor nos humilhou, desfez de nós, ele nos deixa falar. E depois ele vem e remata. O remate dele é que é o do Jesus amado. Tá bom. Ele, depois que sua mãezinha lhe falou, mas o marido dela, o pai de Eurípides, fez a cabeça dela, falou assim, ó, Jerônimo, vai lá, e Meca, vai lá, faz a cabeça do nosso filho lá, porque ele tá mexendo com essa religião do demônio aí. Isso não tá certo, não. Ele com medo de enfrentar o filho, né? Porque o filho tinha, como se diz, né? Entre aspas, um poder terrível na palavra, conhecia tudo. Mandou a esposa. A mãe, muito humilde, foi falar com o filho. Meu filho. Aí ele falou, mamãe, senta aqui. E ele descreveu o espiritismo todo para ela. O espiritismo é isso, mamãe, é assim, 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 com toda a paciência do mundo, né? E ela levantou dali, ela que era católica, até sentar naquele banquinho, ela levantou espírita. Ela levantou espírita e foi até o marido dela. Aí o marido pegou e falou para ela mais ou menos assim, falou com ele? Falei. E aí? Eu também sou espírita. Aí eu acho que ele pensou assim, minha família virou fábrica de louco. Não é possível. Mas aí depois, com o passar dos dias, ele também, vamos usar esse termo de novo, ele também se converteu, foi um grande colaborador de Eurípides, né, do professor Eurípides. Mas olha só para você ver, mesmo aqueles que não conseguem ler, aqueles que conseguem, aqueles que sabem ler, têm o dever de, pelo menos, ler para sua mãe, ler para sua avó, ler para o outro, contar histórias, contar causos. Gostoso esse termo, né? Antigamente era casos, agora é causos. Contar causos, contar história. É tão gostoso, gente, nós temos que aproveitar esse momento, porque esse momento é único na nossa vida. Façamos isso em vida, para que não venhamos no momento do velório a nos arrepender. Porque aquele corpo que se encontra ali no caixão, nunca mais o veremos. O espírito, sim, nós o veremos, mas aquele corpo nunca mais. Quantas saudades sinto do meu pai, quantas vezes ele me chamava, filho, senta aqui para a gente conversar, e eu naquela correria danada, pai, eu tô sem tempo.
para fazer nada, vinha para casa para poder assistir televisão. Olha quanta ignorância. E meu pai retornou à pátria espiritual. E se eu quiser me contentar, é com o espírito dele. Graças a Deus que eu ainda tenho essa evidência, essa audição. Porque se não fosse isso, e aqueles que não acreditam em audição e evidência, e aqueles que acreditam que morreu, acabou. E pronto. Esta é que é a verdadeira morte. A morte do final. De que não existe mais nada. Então nós temos que aproveitar. Todos nós somos iguais perante a Deus. Uns mais evoluídos porque foram criados primeiros. Trabalharam mais. Outros estão sendo criados nesse momento. Gente, como eu já disse em outros vídeos, tem espíritos tão evoluídos, mas tão evoluídos, que eles pegam o fluido cósmico universal, que é a origem do Criador, e eles manipulam 5 bilhões de galáxias. Um ser manipula 5 bilhões de galáxias. E eles dirigem aqueles 5 bilhões de galáxias. Um ser. E aqueles que plasmam, que formam 10 bi, 50 bi, 100 bi, 200 bi, 500 bi. Ou você acha que isso não é possível? Ou você acha que isso não é possível? Agora, eu digo-lhe, não é possível você pensar que isso não é possível. Perante a grandeza do Pai. Deus delega trabalho. Deus delega oportunidade. O indivíduo não faz porque não quer. Todos nós somos úteis e em todo lugar nós podemos ser útil. Até mesmo num bar. Cumprimente as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejamos dóceis. Sejamos agradáveis. Se não podemos estar todos os dias com os nossos pais, mas que pelo menos entremos em contatos com eles. Aí eu não tenho condições. Mas o que está fazendo esse telefone aí do teu lado? Você já falou com teu pai hoje, com a tua mãe? Não. Eu vou ligar agora. Mas porque eu avisei, né? Depois não reclama. Então existem seres que têm condições de criar um planeta só. É a evolução dele. Tem seres que conseguem criar um sistema solar só. É a evolução dele. Tem seres que não conseguem criar, não conseguem desenhar num papel uma flor, mas é a evolução dele. Ele é tão importante tanto quanto esse ser que cria 5 bilhões de galáxias. Um ser que nesse exato momento por Deus está sendo criado, não sabemos quando e nem como. É tão importante quanto aqueles que se encontram no topo da evolução. Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Como ele também não julga, não condena e não culpa ninguém. Ele também não passa a mão na cabeça de ninguém. Se tudo que você tem é conquista tua, é mérito teu, esforço teu, você rogou a Deus apenas energias para que você conseguisse superar os malefícios
que sempre rondou a tua vida. Então, para Deus não existe casta, não existe etnia. Para Deus não existe desigualdade, e sim igualdade. Entendeu? Para Deus nunca existiu. Para Deus nunca existiu a desigualdade. Todos nós somos iguais. Aquele que acabou de sair, vou usar o termo, não é isso não, mas aquele que acabou de sair da forma, lá no princípio, quanto aquele que está lá no topo, tem o mesmo valor. A única diferença que nos faz presente é que aquele outro é mais velho que nós e já caminhou muito mais que nós, mas que também a nós é concedido caminhar. E nós podemos devastar essa amplidão e chegarmos um dia ao topo. Isso que é importante. Jamais ficaremos ali enclausurado numa carapaça como um caramujo ou uma lesma, tendo todos nós a oportunidade e a liberdade de alçarmos voos, como uma águia ou como uma borboleta, pousando aqui ou ali, desfrutando-se dos néctares de diversas flores existentes na terra. Então, sim, todos tendes para o mesmo fim a Deus, fez suas leis para todos, as leis de Deus foram feitas para todos. Dizeis frequentemente o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Como se diz na terra, o sol brilha para todos, tanto para aqueles que se encontram no macro, quanto para aqueles que se encontram no micro. Todos nós fazemos parte desta família universal. Então nós vamos para esse outro item. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Todos os olhos de Deus são iguais. Os homens mais ricos, quanto os mais pobres, intelectualmente, fisicamente, financeiramente, todos nós somos iguais. Não tem esse que Deus diz assim, esse é melhor que o outro. Como quando aquelas pessoas que vendem gado, eles sobem em cima do curral e começam a separar, aquele malhado lá é melhor do que aquele outro lá, ó. Parece que eu já vi até um amigo meu, Clarindinho, fazendo isso, ele e seu papai. Aquele lá é melhor. Vamos separar ele. Aí separa. Aí chega o dono. Resolveram aí, Clarindinho? Resolvemos. Nós vamos levar esses aqui, ó. Ah, tá bom. Só que esses aí são os top, né?
Vocês escolheram os melhores, então tem um precinho melhor também, né? Nós queremos saber de preço, não. Nós queremos saber do bom. Nós é família de Cararindim, já não é à toa. Então, família de Cararindim gosta de coisa boa. Então, nós vamos levar os melhores. Então, vamos para o próximo vídeo.